Saudar todos na paz do Senhor. Vamos começar nossa leitura bíblica. Começa com a oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai. Abençoe essa programação que agora começa. Abençoe a minha pessoa. Pessoa do irmão Raimundo, todos que vão nos acompanhar. Nossa web rádio, nosso Facebook, nosso YouTube. Todo o canal da evangelização. Esse dia de hoje, 19 de janeiro de 2026. Que seja um dia abençoado, com muita bênção, com muita saúde, com muita paz. Com prosperidade, tudo de bom, amém. Então nós vamos começar nossa leitura bíblica, nessa semana longa, capítulo Mateus, Mateus, capítulo 28, tá? Capítulo 28. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Aqui Jesus já morreu e vai ressuscitar. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai diante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temas, pude avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém. Aqui, ele já tinha sido morto e Jesus tinha sido ressuscitado. Aí no final do sábado, que foi no sábado que ele ressuscitou, Por isso que a igreja católica ela comemora o sábado de aleluia. Que o primeiro dia da semana, lá, primeiro dia da semana é sábado, Um anjo apareceu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, assentou-se na pedra, O anjo apareceu, removeu a pedra que estava fechando o sepulcro, porque o sepulcro não tinha uma porta, não, era uma pedra, Aliás, talvez, eu acho que a casa de pobre naquela época era tudo assim, Não tinha porta, era pedra, porque antigamente as coisas eram diferentes de hoje em dia. E Jerusalém, esse país, Israel, principalmente é diferente, Dos costumes nossos, Talvez eles costumassem colocar uma pedra também em casa, Eu sei que no sepulcro era uma pedra. Aí ele sentou sobre ela, e os guardas viram eles, que tiveram muito medo com aquela luz, Porque o anjo, O anjo de luz, que o anjo do bem, ele é de luz, Ele vem com a luz muito forte. Então os guardas tiveram medo, e de repente apareceram as mulheres que foram lá orar por eles, ou rezar, não sei como é a religião deles. A mulher era Maria Madalena e outra Maria, que eu não sei se era mãe de Jesus, ninguém entende bem. Ou foi uma que era mãe de Tiago, que também se chamava Maria. Então o anjo apareceu a elas e disse: Não tem mais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. E a mãe disse: Ele não está aqui, Ele está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Porque lá era assim, antigamente, principalmente nessa cidade de Jerusalém, não enterrava as pessoas, nem botava em túmulo de gaveta, não. Era tipo uma gruta, tinha umas caminhas de alvenaria, aí tirava do esquife, que não era caixão, era esquife, o corpo da pessoa, e colocava deitado, quando você dormindo numa caminha, aquelas caminhas de alvenaria. Como se eu estivesse deitada, aí cobria a pessoa e deixava lá, e pegava pedra, colocava na boca do túmulo e a pessoa ficava lá,
Eu não sei se a pessoa ficava podre, né, mal cheirosa ali, né? Se tinha alguma coisa nessa caverna, que é tipo uma caverna, que o corpo não ficava ruim, né? Eu não sei, né? Ou se a pessoa ficava sempre assim, ou se o corpo um dia desmanchava, se ela desgeneralizava, eu não sei, só sei que era assim quando morriam. Botava ele naquela caminha e fechava com a pedra. Que eu acho até bonito, né? Melhor do que enterrar e estar em gaveta. Então, também, o anjo também disse que era para ir depressa e avisar os discípulos que ele ressuscitou e que vá para Galiléia, que ali eles o veriam. E elas se retirando apressadamente, com medo e com muita alegria, foram correr do seu discípulo. Aí no caminho que elas iam, eles se encontraram com Jesus. Dessa vez não foi mais com uma pessoa lá, o arteleiro, como se diz, que guardava os túmulos, não. Foi o próprio Jesus, que também falou com elas as mesmas palavras, né? Que ele tinha ressuscitado, que fosse dizer aos discípulos, né? As mesmas palavras que o anjo disse, né? Foi o anjo que disse, o hortelã não, foi o anjo que disse. Então Jesus disse a mesma palavra que o anjo disse, que ele tinha ressuscitado e que ele anunciasse aos discípulos que ele tinha ressuscitado, que fosse para Galiléia, que ele ia falar com eles lá, para eles falar com ele lá na Galiléia. Então elas foram, né, apressadamente e anunciaram aos discípulos, eles ficaram esperando Jesus na Galiléia, e depois nós vamos ver isso, né? Então vamos por aqui por enquanto, né? Amanhã nós vamos ler Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11. Os judeus subornam os guardas, porque os judeus pagaram os guardas para dizer que Jesus não ressuscitou, e sim que os discípulos tinham roubado o corpo dele. E como só falta pouquinho o versículo, aqui só é 20 versículos, então vamos ler todo o resto amanhã, né? Que finda dizendo os últimos versículos, Jesus aparece aos discípulos na Galiléia, que quando Jesus conversa com ela, como ele disse que queria conversar com eles, e depois sobe para o céu, né? Que eles iam uma conversa de despedida, né? A grande comissão, né? Quando Jesus sobe para o céu, né? A grande comissão. Quando Jesus sobe para o céu. Amém. Quando Jesus sobe para o céu, na promessa e esperança que um dia ele vai voltar. Ele ia, né? Ele estava indo para o céu. Ele não tinha ido ainda para o céu. Antes ele passou no inferno, não sei o que, não sei o que. Como já vi muita escritura dizer. E depois de tudo isso, foi que ele só queria ir antes de falar com os discípulos, né? Ele apareceu um discípulo, falou com ele, foi que ele foi para o céu, foi que ele subiu para o céu, aos olhos do discípulo, ele foi com a promessa que um dia vai voltar, né? Nós estamos esperando, até hoje, desde aquele dia até hoje, estamos esperando. Tem gente que diz, Jesus não volta mais não, isso é conversa, faz muito tempo. Desde criança, que eu até mesmo eu disse uma vez, quando é que Jesus vem? Desde criança que eu ouço dizer que ele vai voltar, que ele está perto de voltar. Ele vai, se ele disse que vai voltar, ele vai voltar, né? Porque nem que a gente espere muito mais tempo do que nós já esperamos, né? Mas porque se ele era o meu filho de Deus, como ele deu todas as provas que eram, se ele cumpriu tudo direitinho, como ele cumpriu, então ele vai cumprir a volta dele também, né? Só que nem ele sabe o tempo, né? O tempo só quem sabe é Deus, nem Jesus, nem os anjos. Só quem sabe é Jesus, né? O tempo, né? Quando tem umas guerras, essas guerras que matam muita gente, as pessoas têm medo das guerras, têm medo do fim do mundo também, que diz que... Ele mesmo disse, quando ele estava aqui na Terra, que antes de vir o fim do mundo, ia haver muitas guerras, né? Mas eu acho que Jesus vai vir em clima de paz. Quando acabar toda a guerra, que ele vai vir, que ele não vai descer em meio de tiroteio. Eu acho que Jesus só vai vir quando acabar toda a guerra e que tiver um mundo num clima de paz, é que Jesus vai voltar, assim penso eu. Eu como aquela história da brisa, né? Que tem na Bíblia, parece que no Antigo Testamento, que Deus ia passar e a pessoa estava esperando Deus. Só que passou um vento forte, um furacão, não era Deus. Passou mais outro, mais ou menos forte também, não era Deus. Só quando veio uma brisa suave é que era Deus. Quer dizer que Deus é um Deus de paz, ele não é Deus de guerra. Então eu acredito que ele vai vir quando acabar todas essas guerras. Essas guerras é apenas um sinal que o mundo está demais de pecado, que ele está bom de vir mesmo, que ninguém aguenta mais sofrer.
Mas ele só vai vir depois que o mundo tiver em clima de paz, quando tiver ninguém esperando, né? Porque vocês dizem, vai ter uma guerra, então Jesus vai vir. Não, não é assim. Ele vai vir quando ninguém está mais esperando, né? Amém. Em clima de paz, e quando ninguém vai pegar de surpresa, como na Bíblia mesmo diz, que ele vem de surpresa. Amém. Então vamos ver se o irmão Raimundo entra agora. Pai, Senhor, o irmão Raimundo já está por aqui em nome de Jesus. Francisco, carreira cativa da Rádio Diante do Trono, a porta que Deus abriu para que o Evangelho vamos levar até os confins da terra.